Fala, micropigmentador, tudo bem com você? Deixa eu te perguntar, você sabe me dizer qual é a camada ideal de implantação do teu pigmento? Porque às vezes você fez um curso e ninguém te explicou sobre isso. Mas agora eu estou aqui para desmistificar tudo sobre implantação na camada correta e você entender de uma vez por todas como implantar esse pigmento na camada correta e não transformar um procedimento de micropigmentação em uma tatuagem. Então já se liga aqui nessa aula para você não perder nada sobre esse conteúdo aqui. E se você ainda não me conhece, claro, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Fábio Artwork, sou micropigmentador, professor, e nesse perfil aqui eu ensino você a aprender tudo sobre micropigmentação, para você entender os conceitos por trás de cada parte do processo e durante esse percurso você trabalhar com clareza e objetividade. Então, se você gosta de estudar e você gosta de aprender sobre micropigmentação, já se inscreve aqui no meu canal, porque eu tenho certeza que esse perfil vai ajudar muito você na sua jornada de micropigmentador. Então, se liga aí no meu canal e não perde nenhum conteúdo. Antes de falarmos sobre qual a camada correta implantarmos nosso pigmento, não tem como não falarmos de pele, de estrutura anatômica do sistema tegumentar, que é a pele. Afinal de contas, a pele ela é o nosso maior órgão no nosso corpo humano. Ela que reveste e protege todo o nosso organismo e cria uma barreira de proteção. Porém, na micropigmentação ou na tatuagem, muitas das vezes, todas as vezes na verdade, nós precisamos atravessar essa barreira de proteção para implantarmos esse pigmento lá dentro com o objetivo estético de realizarmos seja uma tatuagem ou uma micropigmentação. Então, quando trabalhamos em pele, para nós micropigmentadores ou para profissionais da tatuagem, é muito importante a gente saber sobre essas camadas e entender como cada uma funciona para chegarmos no nosso objetivo e entregarmos o nosso trabalho para o nosso cliente, certo? Então vamos lá. Para nós é importante sabermos sobre epiderme e derme. Mas a epiderme ela é nossa barreira de implantação e eu já vou explicar no decorrer dessa aula aqui por quê. O que acontece? Quando trabalhamos em pele, seja ela qual for, nós vamos ter essas características em qualquer região do nosso corpo. Então, o que acontece? Nas sobrancelhas, lábios ou na tatuagem, de forma geral, nós conseguimos encontrar essas camadas mais grossas, mais espessas, com mais camadas ou mais finas, dependendo da região. Só que o que acontece? A primeira camada da nossa pele é a epiderme. É essa mais superficial que conseguimos tocar, visualizar e perceber. E essa que encostamos dentro da epiderme, possuímos 5 camadas diferentes aqui, que a primeira é a camada córnea. O que é a camada córnea? A camada córnea é a camada que se renova a cada 30 dias, ela se renova, na verdade, todos os dias, mas essa renovação total, ela se dá em média, aí, dependendo da idade, em 30 dias, 28, né, dentro da literatura, mas, né, vai depender da idade, pode sim ter uma variação aí para mais ou para menos, dependendo da idade, mas a média é 28 dias. E essa renovação dessa primeira camada aqui é justamente por quê? Porque aqui a gente consegue ter várias células que vão se renovando e através dessa renovação celular, pele morta vai se soltando e vai indo embora ali, justamente porque essa camada córnea é a última camada e ela vai embora ali todos os dias. Então, quando a gente está com a pele ressecada, tá vendo que está soltando casquinha, é a camada córnea indo embora. Abaixo da camada córnea, que é a primeira camada da epiderme, encontra-se a camada lúcida, que se encontra somente na palma das mãos e solas dos pés, a camada granulosa, espinhosa e a camada basal, que é justamente na transição aqui
da derme para a epiderme, como se fosse a junção dessas duas partes. Vamos dar um exemplo, mas não de forma muito lógica, mas só para entender a diferença, é como o bacon, que tem a parte de gordura e a parte da carne do bacon ali. Então, nessa transição da gordura para a carne, é aonde começa a camada basal, que é a base. Mas lembrando que é só um desenho do bacon, não que lá no bacon, porque lá também é uma pele, né, justamente parecido com isso, só que de forma muito ampliada. O que isso quer dizer? Então, que não tem nada a ver as camadas da pele do porco com as camadas da nossa pele. É só para você entender a separação dessas camadas aqui como desenho, justamente para ficar mais didático para te entender. Então, a camada basal é justamente aonde que ela recebe nutriente através dos capilares sanguíneos, que são responsáveis pela irrigação, trazer nutriente para esse local aqui e justamente fazer com que essa pele aqui da epiderme, que não tem vascularização, ela é avascularizada, então ela não tem vaso sanguíneo, ela não tem capilar sanguíneo, ela não passa nada de sangue ali. O que é capaz de trazer nutriente é a derme trazendo para essa região aqui. Então, dentro da camada da epiderme, que é essa camada aqui, essa mais dessa camada irregular para cima, dessa camada irregular para cima aqui, a gente consegue ter a primeira camada da pele, que é a epiderme. E o que para nós profissionais da micropigmentação ou da tatuagem importa? Que essa camada aqui, ela é nossa barreira de implantação. Se eu colocar pigmento muito superficial nessa primeira camada de pele, muito provavelmente a nossa micro, muito provavelmente não, de fato, a nossa micro ou a tatuagem ela vai embora durante esse período aí de renovação dessa pele. Então forma a casquinha, cai e vai embora e esse pigmento sumiu ali da pele. Justamente porque implantou tão superficial que implantou na epiderme, que é a primeira camada da nossa pele. Então ela é a nossa barreira de implantação. Por isso que, quanto mais fina estiver essa primeira camada, mais fácil de implantarmos o nosso pigmento dentro da pele. Então, esse afinamento dérmico, né, epidérmico da pele ali, deixar essa camada mais fina, esfoliação, desde que não cause atrito, irritação nessa pele, a gente consegue afinar a camada córnea. Eu não trabalho com esse afinamento ali antes dos meus procedimentos de micropigmentação, porque eu acho que irrita a pele. Mas eu peço para a cliente hidratar uns dias antes, que vai ajudar a deixar essa pele aí mais ideal para nós fazermos nosso procedimento de micropigmentação. Agora, quando trabalhamos a implantação na camada correta, trabalhamos a implantação na derme. Só que a derme ela tem duas camadas aqui, que é a derme papilar e a derme reticular. Então, camada papilar e camada reticular. Essas duas camadas aqui, elas são as camadas da derme. Só que o que acontece? Quando trabalhamos na micropigmentação, a camada papilar é essa camada irregular aqui, que tem várias ondinhas ali. Então, ela é uma camada irregular. Precisamos implantar da camada papilar para baixo. No caso da micropigmentação, implantamos nessa primeira camada papilar aqui. Essa primeira camada, ela é ideal para implantar o pigmento, seja na micropigmentação ou seja na tatuagem. Como assim? A tatuagem não é mais abaixo? A tatuagem, não vou dizer que o tema é livre, nem dizer que não existe uma regra, mas quando implantamos uma tatuagem ou uma micropigmentação muito profunda, se tem a distorção de cor, começa a estourar o traço, porque aqui embaixo da nossa pele já tem camadas de gordura, já é uma camada muito mais complexa de se implantar o pigmento e principalmente acaba implantando de forma muito profunda. E o que visualmente faz
nos faz enxergarmos cor é justamente a luz bater, refletir para os nossos olhos aquela cor real que está dentro da pele e chegar nos nossos olhos de forma nítida a cor que estamos vendo e o desenho também, quando é na tatuagem. Então, o que acontece? Quando implantamos de forma muito profunda, se há distorção dessa cor e a gente não consegue enxergar algo real, o trabalho não fica harmônico, ele fica grosseiro e principalmente não fica com um aspecto bonito. Então, aonde vamos implantar o nosso pigmento para que ele não saia em 30 dias e seja mais fácil de visualizar? É o mais translúcido, mais superficial possível. Só que sabemos que a epiderme, como eu falei, ela se renova e o pigmento vai embora. Agora, se eu implanto na derme papilar, aqui não há essa renovação celular como na epiderme. Essa camada, sim, ela tem outras camadas ali que vai incluir os fibroblastos, que são capazes de produzir a elastina e o colágeno da pele. Então, tudo isso vai estar aqui na camada papilar e também na camada reticular. Então, é bem importante entendermos que quanto mais superficial esse pigmento estiver implantado, mais bonito vai ficar visualmente. E o que faz, então, implantarmos aí o nosso pigmento na camada correta? É colocarmos esse pigmento nessa camada aqui e não aqui e muito menos aqui. Quanto mais nós estivermos na camada papilar, melhor. Só que nós trabalhamos de forma manual, cada pele tem uma espessura diferente, na tatuagem se tem espessuras diferentes em cada parte do corpo, no nosso rosto, nas sobrancelhas, que nós micropigmentadores trabalhamos também. Então, o que isso aqui tem a ver com o nosso procedimento? É justamente implantar esse pigmento nessa camada. Só que horas, dependendo se temos aí um controle muito perfeito da nossa mão e controlamos o peso de forma ideal, conseguimos sempre trabalhar na mesma camada, porque temos harmonia de implantação. Já se horas pesamos, horas trabalhamos mais superficial, muitas das vezes acaba ficando, às vezes muito na epiderme, falha na micropigmentação o resultado, ou muito profundo, distorce a cor e fica acinzentado, azulado e por aí vai, aqueles resultados artificiais grotescos que não são bonitos. E muito provável você deve ter uma tatuagem que é descrita, né? Eu não tenho nenhuma, mas às vezes você está assistindo, você tem. E se o tatuador ele não tinha muita precisão no traço, ele entrou com a mão muito pesada e depois foi desenhando as outras letras ali. Então, no começo, onde colocou o pigmento na tatuagem, estourou, concentrou muita tinta profundamente, ficou feio e depois ele entendeu que, opa, pesei muito a mão, vou controlar ali nas próximas letras. Isso aconteceu porque desceu muito tinta no fundo, porque se ele tivesse um peso de mão controlado, ele estaria trabalhando nessa camada mais superficial. Então, quanto mais superficial a minha implantação for, melhor ela vai cicatrizar desde que eu implante na derme papilar. E qual que é a espessura da pele para chegarmos nessa camada papilar? Essa primeira região aqui, ela tem na faixa de 0,5 milímetro. Ou seja, 1 milímetro já é às vezes o suficiente para implantarmos quando a pele é muito grossa, mas 0,5 milímetro é o ideal para trabalharmos trabalhos mais translúcidos, resultados mais superficiais e que vai haver uma implantação na camada correta. Posso colocar um pouquinho mais profundo? Pode, não tem problema nenhum, mas quanto mais translúcido for essa pele, mais translúcido, mais superficial for essa implantação, melhor vai ser de visualizar. Porque em alguns tons de pele a tatuagem ela distorce mais a cor, seja preto ou na micropigmentação nas sobrancelhas o castanho distorce. Primeiro pela profundidade e segundo porque aqui a gente tem uma célula muito importante que é as células de melanina, que são as células que produzem a cor da nossa pele. Quanto mais escura é a pele,
mais células de melanina vamos ter aqui, os melanócitos, que são os responsáveis por produzir melanina, que vão ser capazes de colorir a pele. Então, aonde está essa camada de cor em cima do nosso pigmento? Então, a melanina ela está na epiderme. O que isso vai dizer que quanto mais essa pele for escura, mais a gente vai ter uma cor somada com o tom da pele. Então, se eu coloco um pigmento escuro aqui e a pele escura, escuro com escuro, vai ficar mais escuro. Agora, se eu trabalho numa pele escura, um pigmento mais claro, muito provável esse pigmento na cicatrização vai ficar mais escuro. Por quê? Visualmente, o pigmento ele vai ficar também aqui na epiderme, só que nesses 30 dias de cicatrização, toda essa região vai se renovar e embora o que vai ficar vai ser somente o pigmento que ficou da camada papilar para baixo. Então, depois a pele vai se renovar, aqui as células de melanina irão voltar e novamente o meu pigmento vai ficar um pouco distorcido dependendo com a tonalidade da pele, porque quanto mais escura é a pele, mais melanina tem, só que isso não é problema quando se trabalha de forma superficial e escolhe a cor correta, que isso é um assunto para outro vídeo. Então, para entender e recapitular tudo isso daqui, temos duas camadas, a epiderme, que é a barreira que vai proteger a nossa pele e que vai ser nossa barreira de implantação, mas muito importante lembrar que a melanina está presente na epiderme e é ela que vai ficar sobre a nossa cor ali, por isso que quanto mais superficial, desde que implante na derme, melhor essa implantação, justamente porque aqui não tem a renovação solar igual aqui em 30 dias e esse pigmento ele vai se manter e quem vai eliminar não vai ser a renovação celular, vai ser os nossos sistemas de defesa, que são os macrófagos, que vão ser os responsáveis por encapsular, quebrar, absorver e eliminar o nosso pigmento de forma sistêmica e não com essa renovação. Então, aqui para baixo, quem comanda são os macrófagos, as células de defesa, as células imunológicas, só que isso, para não ficar tão extenso, também é assunto para outro vídeo. Então, o que acontece? Dentro dessa camada aqui, nessa profundidade de implantação, esse pigmento aqui ele não vai sair pela renovação, entendido? Então, para implantar o pigmento, quanto mais próximo da camada papilar, melhor. Tem muitos profissionais que falam que porque a tatuagem fica mais a fundo do que a primeira camada. Primeiro de tudo que pode sim, depende do trabalho, do conceito de arte de cada profissional, mas se aqui não há renovação celular e se essa camada aqui na micropigmentação é ideal para implantar esse pigmento, então não tem necessidade de pesar a mão e aprofundar. Tudo vai do conceito de cada um, se é um traço mais grosso, né? Mas eu acho que quanto mais superficial, melhor pro resultado visual e principalmente pro resultado a longo prazo. Então tudo isso tem que estar alinhado. Mas a tinta é diferente, por isso que sai. Também, só que tem tinta na micropigmentação que também é usado na tatuagem. E o que faz, que também isso é assunto para uma outra aula para a gente não se estender, porque aqui a gente vai entender de camada, mas só para dar um spoiler aqui, é que a tinta são bem semelhantes, em alguns casos é a mesma, só que o que muda a tinta de uma tatuagem para uma tinta de micropigmentação não é a tinta, até porque as fabricantes são praticamente as mesmas, se a gente vai a fundo para ver ali, quem produz tinta de micro produz de tatuagem e vice-versa. Por quê? Porque a concentração de pó pigmento, inclusive eu tenho aqui, deixa eu achar aqui, inclusive a concentração de pó pigmento na micropigmentação é menor, por isso que o corpo dá conta de eliminar e absorver, porque tem pouca partícula dentro da pele. Na tatuagem, para ser definitivo, se tem uma maior quantidade de partículas de pó pigmento implantadas dentro da pele. E é por isso que a micropigmentação ela acaba degradando e sendo eliminada, e a tatuagem não. Então, se eu implantar muito pigmento nas sobrancelhas, nos lábios, na micropigmentação de forma geral, ela provavelmente vai durar muito tempo igual uma tatuagem,
justamente porque a quantidade de pó foi implantada na pele foi muito grande. Então, essa translucidez de implantação é bem importante, até porque não é o mais indicado, mas tem muitos profissionais de micropigmentação que usam pigmentos de tatuagem, porque eles entendem também o conceito da química por trás dos pigmentos e conseguem sim trabalhar micropigmentação e tatuagem com o mesmo pigmento ali, porque entenderam esse conceito ali por trás. Isso também é um tema bem aprofundado, mas é bem importante de falar. Mas justamente no nosso caso ali de qual a camada correta na micropigmentação é a camada papilar. Na tatuagem, os tatuadores trabalham na camada papilar quando trabalham resultados mais superficiais, aqueles tracinhos bem fininhos. Em alguns casos, os trabalhos traços mais grossos ou tatuadores que têm a mão mais pesadas tendem a implantar esse pigmento de forma mais profunda e às vezes acaba estourando, não fica legal. Eu particularmente não gosto de efeitos mais, digamos, grossos na tatuagem, mas isso é minha opinião. Mas justamente entendendo o conceito de camada correta, a camada papilar vai ser sempre a camada mais segura, visualmente a mais bonita, e é aqui que tudo acontece e é aqui que fixa o pigmento. E se você gostou dessa aula, já manda aí para o seu amigo micropigmentador que tem dúvida de qual é a camada correta de implantação e como conseguir um resultado natural dentro da micropigmentação, implantando esse pigmento de forma correta. Já manda esse vídeo para ele e não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nada sobre os conteúdos de micropigmentação comigo.